Olá, povo de Deus, tudo bem? Vamos juntos na nossa jornada de estudo da Palavra do Senhor, que é o nosso ano bíblico dentro do aplicativo Bible Plan. Hoje nós vamos estudar do capítulo 11 ao capítulo 13 do livro de Jó, um livro extraordinário. E aqui continua aquela discussão dos amigos de Jó, que estão sempre acusando Jó de que o sofrimento dele é resultado da sua vida pecaminosa. Muito bem. O que vemos agora no capítulo 11 é Isofar, um desses personagens, agora fazendo um discurso mais veemente, pegando a verdade como um chicote para bater nas costas dos outros, que, aliás, nem verdade é. Tudo que Isofar quer ser neste momento é dono da razão. É tão difícil lidar com pessoas que julgam sempre ser donos da razão. A pessoa fica prepotente, arrogante, ninguém está certo, só essa pessoa. Toda discussão, essa pessoa quer encerrar sempre dando a última palavra, como se fosse o vencedor daquela disputa. E olha, se tornam insuportáveis indivíduos que agem nessa direção. E sabe qual que é a grande preocupação? Será que você é um pai insuportável para os seus filhos porque você usa da sua autoridade sempre para dar a última palavra e quer ser dono da razão, mesmo estando errado e não reconhecendo isso, bate o pé e usa da sua autoridade para se tornar uma pessoa insuportável? Alguém disse certa vez que mais vale perder um discurso do que perder a pessoa. Às vezes, para ser dono da razão, você machuca as pessoas só para não perder sua disputa no discurso, mas acaba por perder as pessoas. Quantos pais querendo ser dono da razão, às vezes perdem seus filhos, quantos cônjuges querendo ser dono da razão, perde o seu companheiro, a sua companheira. Enfim, se não é alguma coisa que envolve princípios, será que a discussão vale a pena só para você se sentir dono da razão? É preciso avaliar bem essas questões e que Deus nos dê sabedoria para não usarmos a verdade como chicote para bater nas costas dos outros. Afinal de contas, um testemunho vale muito mais do que 1000 palavras. Pensemos nisso. Enfim, Isofar está observando o sofrimento de Jó, só que agora ele faz um discurso mais acalorado do que todos os seus amigos anteriores. E Jó faz uma colocação no verso 2 muito interessante. Porventura não se dará resposta à multidão de palavras e o homem falador será justificado? Será que a gente é justificado só porque a gente fala demais? Quanto mais a gente fala, mais justificado nós somos? Claro que não. O testemunho fala muito mais do que 1000 palavras. Mas vamos em frente. Chegamos ao capítulo 12 e ao observarmos o capítulo 12, tem o verso 3 que chama-me muito a atenção. Também eu tenho entendimento como vós. Eu não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como estas? Estão tratando Jó como se ele fosse alguém inferior, um analfabeto espiritual que não tem nenhum relacionamento com Deus, quando na verdade a Bíblia declara que ele é um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus, se desvia do mal. E você percebe que na história de Jó, ele funciona como um tição tirado do fogo. A enfermidade o consumia, mas não estava esta enfermidade, a saber, a lepra, machucando mais Jó do que a depreciação dos discursos especulativos pronunciados pelos seus supostos amigos. E observa a estratégia de Satanás. Tirou Jó da sua prosperidade, mergulhou Jó em um terrível luto porque ele perdeu seus filhos e atingiu Jó com toda sorte de sofrimentos. E agora, Satanás utiliza uma das armas mais ardilosas que pode usar contra o ser humano, a saber, o próprio homem. Você sabia que se eu não estiver nas mãos de Deus, estiver nas mãos de Satanás, eu serei uma das armas mais poderosas que o inimigo pode usar para desanimar uma vida, para afastar uma pessoa de Deus? Verdade. O sofrimento foi uma arma usada por Satanás. Toda a angústia que Jó estava experimentando foi em função do trabalho do maligno, que usou a arma do sofrimento para fazê-lo se afastar de Deus. Graças a Deus, não conseguiu. Graças à confiança e à fé de Jó, ele permaneceu firme. Só que agora o diabo utiliza os amigos de Jó
para tentar desanimá-lo. Ei, já percebeu isso? Que o inimigo muitas vezes utiliza as pessoas mais próximas a nós, especialmente a que amamos, para tentar desanimar a nossa fé? Se você ama uma pessoa que está bem próxima a você, e essa pessoa é muito querido, muito querida para você, e ele está fraco na fé, o diabo vai se aproveitar para manipulá-lo, para manipulá-la, a fim de desincentivar você a continuar firme neste caminho que, embora estreito, é o único que conduz à vida eterna. Já viu como muitas vezes o inimigo usa nossos parentes próximos ou alguém que amamos muito, que está fragilizado e manipulado por ele e fica atingindo o nosso coração? Pois é, os amigos de Jó funcionam neste momento como uma arma nas mãos do maligno. Ei, será que eu sou uma arma nas mãos do maligno por estar com minha fé fragilizada ou sou uma bênção nas mãos do Senhor por andar juntinho dele? É preciso analisarmos isso no que diz respeito à nossa vida familiar, à nossa vida particular, à nossa vida com Deus. Afinal de contas, nós queremos ser bênçãos ou maldição? É preciso pensar. Chegamos no capítulo 13 e mesmo Jó, diante do seu estado físico deplorável, seu estado econômico deplorável e emocional nem se fala, ele não permite que os seus amigos o tratem como inferior. E olhando o versículo 4 do capítulo 13, veja como Jó classifica os seus amigos. Vocês são médicos que não valem nada. Ei, não deixe as pessoas te depreciarem se você reconhece o seu valor em Cristo Jesus. Não deixe as pessoas te tratar como inferior se você, ao observar a palavra, percebe o valor que Deus atribui a você. Então, você não precisa ser tratado da forma como Deus não quer que você seja tratado. As pessoas não têm esse direito. E você, cristão, conhecedor da palavra, pode se posicionar de modo firme, contrário a essas investidas, sob a seguinte perspectiva: se o indivíduo está longe de Deus e está te agredindo, Jó os caracterizou como médicos que não valem nada. As pessoas que tentam te agredir, nada mais, nada menos são que médicos que não valem nada. Supostamente o discurso deles é para curar a tua alma, quando na verdade eles são os enfermos. Então, preocupe-se com a opinião que Deus tem ao teu respeito, e para que tenhas conhecimento disso, analise bem a palavra e que isso te traga a autoestima necessária na presença do Senhor, para que você entenda que essas pessoas manipuladas por Satanás não têm o direito de ditar o rumo da sua vida, que já foi anunciado por Deus através da sua palavra. Creia nisso e assegure-se bem do quanto você é amado por Deus, do quanto você é desejado pelo Senhor e o quanto Ele te quer no novo céu e na nova terra que habita a justiça. E permita que nada possa lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a tribulação, nem a doença, nem a perseguição, nem supostos amigos que na verdade não funcionam como tais e ainda são manipulados pelo inimigo para trazer um processo de depreciação à sua vida, médicos que não valem nada. Olhe para Deus, tão somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E que Deus nos dê a paciência de Jó para lidar com o sofrimento, para lidar com as pessoas acusadoras, para lidar com a perseguição, para lidar com a provação, para que essa paciência seja fruto dessa confiança que nós temos no Senhor dos Exércitos que está ao nosso lado. Graça e paz, amanhã tem mais. Estamos juntos em nome de Jesus. Curta, compartilha, Deus abençoe muito o seu dia.